Oi, tudo bem com você? É impressionante como sucesso e fracasso deixam marcas. É mais interessante ainda a gente perceber que sucesso e fracasso, antes de deixarem marcas, eles se antecipam através das ações. Gente, é impressionante a gente perceber que todo episódio de sucesso ou de fracasso, ele vem como uma consequência de atitudes, de escolhas que foram tomadas previamente. Ele não acontece por acaso, apesar de muitas vezes as pessoas considerarem dessa forma. É muito comum a gente ver as pessoas comentando a respeito do sucesso dos outros, como se a pessoa tivesse dormido de um jeito e simplesmente acordado com aqueles resultados no dia seguinte. E na vida real isso não acontece dessa maneira. Na vida real, sucesso e fracasso são construídos dia após dia, a cada decisão que a gente toma, a cada escolha que a gente faz, em relação à nossa saúde, em relação às nossas emoções, em relação aos nossos relacionamentos, nossa vida profissional, financeira. É uma sequência de escolhas, uma sequência de opções que nós decidimos tomar, que nós decidimos seguir e que nos levam em direção aos grandes resultados ou aos grandes fracassos. Impressionante a gente perceber que um casamento, por exemplo, ele não acaba do nada. Quando a gente vai, por exemplo, acompanhar casais, a gente consegue mapear, identificar alguns tipos de comportamento que meio que aparecem como se fossem antecipando um possível fracasso lá na frente. E eu quero que você seja capaz de perceber quais são as atitudes que você tem tomado no seu dia a dia e quais são as marcas que elas têm deixado, mas quais são os caminhos que elas têm te direcionado. E se a gente for parar para analisar sucessos e fracassos, existem padrões de comportamento, existem padrões de escolhas, padrões de decisões, hábitos que fazem a pessoa viver episódios de fracasso, viver episódios de sucesso. E um dos pontos principais que eu tenho percebido, que eu tenho identificado nas pessoas de sucesso, que elas são capazes de se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem com elas. Elas têm essa capacidade de fazer uma leitura do ambiente e fazer essa autoanálise de em que ponto ela, através das suas escolhas, se transformou na responsável pelo que ela tem vivido hoje. Essa pessoa ela é capaz de identificar com clareza quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Ela é capaz de identificar, de perceber com facilidade as escolhas que ela tomou em relação à sua saúde, seu casamento, suas finanças e mais. Ela consegue prever o que essas escolhas podem trazer para ela no futuro. Se nós nos diferenciamos das crianças, é exatamente em relação à nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de prever o que as nossas ações podem nos trazer de consequência. Eu lembro da minha adolescência e do tanto de escolhas inconsequentes que eu fiz, muitas vezes por rebeldia, muitas vezes por não ter essa consciência clara de que determinadas escolhas podiam sim me levar para caminhos e para resultados muito ruins. Então eu te falo, comece a perceber quais são as escolhas que você tem tomado todos os dias dentro do seu casamento, com a sua família, em relação à sua saúde, em relação às suas finanças. Porque não adianta, sucesso e fracasso não acontecem ao acaso, mas são construídos dia após dia. Dentro disso, é importante que a gente aprenda a equilibrar a nossa razão e a nossa emoção. Não existe essa conversa de ser só racional ou de ser só emocional. O equilíbrio é fundamental para que a gente alcance os resultados que a gente tem sonhado. Não adianta eu ser uma pessoa extremamente emotiva e sensível e banalizar, ignorar as razões, as questões óbvias, racionais que se colocam diante de mim. É preciso entender que nós somos seres espirituais, emocionais, racionais e agir de acordo.
E nesse ponto, você ter uma pessoa com quem você pode contar, uma pessoa para quem você pode se confidenciar, uma pessoa para quem você pode buscar inspiração, até mentoria, faz total falta, porque muitas vezes nós tomamos decisões emocionais porque estamos emocionalmente apegados às situações. E ter alguém que consegue vir com um olhar de fora e nos dar insights, e nos dá percepções diferenciadas que nos puxam de volta à razão, fazem total diferença nas nossas escolhas e nos nossos resultados. Por isso que é extremamente importante que a gente seja sensível ao outro, sensível às pessoas que estão à nossa volta, sensível às dificuldades, sensível aos sonhos, sensível aos clamores das pessoas que convivem conosco. Se a gente abrir a nossa percepção, a gente vai conseguir absorver muito mais dos nossos relacionamentos e mais, nós vamos poder contribuir muito mais dentro dos nossos relacionamentos, com o simples fato de desenvolvermos o nosso lado de sensibilidade em relação ao outro. Às vezes no entender, às vezes no suportar, às vezes no tolerar, às vezes numa palavra, num abraço, num gesto, numa palavra de apoio. Pequenos detalhes no nosso dia a dia que mostram para o outro que nós estamos sensíveis a ele, a sua dor, as suas dificuldades, aos seus sonhos, aquilo que ele tem buscado. E é interessante que quanto mais a gente se propõe a fazer isso, mais pessoas se levantam para fazer isso conosco. Em direção aos resultados extraordinários, em direção à construção de uma vida de resultados, uma coisa que você precisa ter muito claro também é quais são os resultados que você busca. Lembra, aquilo que é importante muito, muito para o outro pode não ser importante para você. O seu sonho pode ser diferente do meu. Aquilo que eu tenho buscado como alvo, como projeto de vida, pode ser diferente do seu. E sinceramente, existe de fato algum mal nisso? Não. Nós somos diferentes, mas saber qual é o meu destino me faz conseguir traçar estratégias melhores para chegar até lá. E claro, seja constante. Seja constante. A disciplina, a frequência, ela vem antes da excelência. Você fazer o que tem que ser feito, mesmo que não seja nas condições ideais, mesmo que não seja nas condições favoráveis, faz a diferença para você chegar até onde você gostaria. Vamos nessa? Construir hábitos de pessoas que alcançam grandes resultados.